A respiração de Lírien ecoava como um sussurro rouco nas sombras do corredor subterrâneo do castelo de Virnheim. Seus braços tremiam sob o peso do pequeno fardo enrolado em um xale puído. O filhote, não, o bebê, seu bebê, se contorcendo inquieto contra o peito dela. O ar úmido e frio do labirinto de túneis sob a fortaleza carregava o cheiro de terra molhada e mofo antigo, misturado ao leve aroma lácteo da criança. Cada passo ecoava como uma traição, e ela apertava os dentes, forçando as pernas a se moverem mais rápido. Atrás dela, o som distante de patas pesadas e uivos abafados dos guardas lobisomens a impulsionava, um lembrete cruel de que o tempo se esgotava. Ela tropeçou em uma raiz exposta, o joelho raspando contra a pedra irregular, e um gemido baixo escapou dos lábios. O bebê se agitou, seus olhinhos cinzentos, idênticos aos do rei, piscando no escuro. "Shh, meu amor", murmurou Lírien, pressionando os lábios contra a testa macia dele, o coração martelando como um tambor de guerra. Não podia ser pega agora, não depois de tudo. O rei, Vortigern, o alfa das sombras de Virnheim, havia-a marcado como sua propriedade em uma noite de fúria e desejo, mas nunca soubera da semente que plantara. E agora, com as guerras entre as matilhas das brumas se intensificando, esconder o herdeiro bastardo era sua única salvação, e a dele. O corredor se estreitava, as paredes de pedra negra de Virnheim fechando-se como garras, adornadas com runas antigas, que pulsavam fracamente com a magia lunar dos lobisomens. Virnheim não era apenas um castelo. Era o coração pulsante do reino das brumas eternas, uma terra de vales enevoados e florestas espinhosas, onde as matilhas de lobisomens governavam sob um céu perpétuo de crepúsculo. As montanhas ao norte, conhecidas como as Presas de Gelo, separavam-nas dos clãs rivais de humanos nômades, enquanto os pântanos ao sul fervilhavam com espíritos ancestrais e tratados quebrados. Aqui, o sangue lobisomem corria como veneno nas veias da nobreza, e uma humana como Lírien, uma mera criada das cozinhas, era invisível, até que não fosse mais. Ela virou uma esquina abrupta, o xale escorregando ligeiramente, revelando o rostinho rosado do bebê. Um pânico gelado a invadiu quando ouviu passos atrás dela. Leves, humanos demais para serem dos sentinelas peludos. Parou, encostando-se à parede úmida, o peito arfando. Quem era? Um espião das matilhas inimigas, infiltrado para caçar traidores? Ou pior, um dos lacaios de Vortigern, enviado para arrastá-la de volta às masmorras? "Quem está aí?" sussurrou ela, a voz trêmula, mas o som se perdeu no gotejar distante de água. O bebê choramingou baixinho, e Lírien o embalou com urgência, sentindo o calor minúsculo dele contra sua pele exposta pelo decote rasgado do vestido de linho. Seus seios doíam, inchados de leite não dado, um lembrete doloroso da maternidade roubada. Fora uma criada anônima até aquela noite fatídica, meses atrás, quando o rei a arrastara para seus aposentos durante o festival da lua sangrenta. Seus olhos dourados, selvagens com a besta interior, a haviam devorado inteira, mãos ásperas traçando sua cintura, corpo rígido pressionando o dela contra as peles quentes da cama, sussurros roucos prometendo domínio eterno. Ela resistira no início, o medo misturado a um fogo inesperado, mas o desejo dele fora uma maré irresistível, deixando marcas que ainda ardiam em sua memória. Agora, fugindo com o fruto daquela união proibida, Lírien sentia o peso de sua insignificância. Em Virnheim, humanos eram tributos ou servos. Filhotes de Alfa eram herdeiros ou monstros a serem eliminados. Vortigern, com sua linhagem de sombras ancestrais, uma maldição que o forçava a se transformar sob luas cheias, perdendo o controle para a fera interior, governava com punho de ferro. As matilhas das brumas, divididas entre lealdade e ambição, tramavam contra ele, e um bastardo humano lobisomem seria a faísca para a guerra total. Os passos se aproximaram, e Lírien se encolheu em um nicho escuro, o coração na garganta. Uma figura alta emergiu da névoa, vestida em manto simples de camponês, o capuz sombreando um rosto angular e humano.
Ele parou, farejando o ar como um predador disfarçado, os olhos, castanhos comuns, sem o brilho lupino, fixando-se nela com uma intensidade que a fez congelar. Você não deveria estar aqui embaixo sozinha, moça, disse ele, a voz grave e aveludada, ecoando com uma autoridade contida. Ele estendeu a mão, os dedos longos e fortes pairando perto do braço dela, como se pudesse senti-la tremer mesmo no escuro. Lírien recuou, apertando o bebê contra si, o corpo tenso como uma corda esticada. O homem era alto, ombros largos sob o manto gasto, e algo nele a inquietava, o modo como se movia, fluido e silencioso, como se o ar se curvasse ao seu redor. Fique longe, sibilou ela, a voz falhando. Eu só estou voltando para os aposentos. Mentira fraca, mas era tudo o que tinha. O calor de sua proximidade a invadiu, um formigamento na pele que lembrava perigosamente as noites com o rei. Seus seios se apertaram involuntariamente, e ela mordeu o lábio para conter um suspiro, odiando como o corpo traía sua mente. Ele deu um passo à frente, o espaço entre eles encolhendo até que ela pudesse sentir o calor emanando dele, como uma fornalha viva. Com uma criança, à meia-noite, seus lábios se curvaram em um sorriso predatório, e por um instante, Lírien jurou ver um lampejo dourado em seus olhos. Deixe-me ajudá-la. Esses túneis engolem os despreparados. Sua mão roçou o braço dela. Um toque leve, mas firme o suficiente para enviá-la um arrepio pela espinha, o polegar traçando uma linha sutil que a fez engolir em seco. O bebê se aquietou, como se reconhecesse algo familiar, e o pânico de Lírien se transformou em terror puro. Quem era esse estranho? E por que, em meio ao medo, seu corpo ansiava por se inclinar contra o dele, como se ele fosse a única âncora na escuridão de Virnheim? Ela não sabia que, sob o disfarce humano, o alfa das sombras a seguia há horas, o instinto lupino rugindo para reclamar o que era seu. A mulher e o filhote que mudariam o destino das brumas para sempre. O toque do estranho em seu braço era como uma faísca na escuridão, enviando ondas de calor que subiram pela pele de Lírien, fazendo seus músculos se contraírem involuntariamente. Ela se afastou com um safanão, o bebê se agitando em seus braços, um chorinho baixo escapando como um alerta. O corredor úmido do subsolo de Virnheim parecia ainda mais opressivo agora, as paredes de pedra negra fechando-se ao redor deles, como as mandíbulas de uma besta adormecida. O ar carregava o cheiro de umidade e algo mais, um aroma terroso, selvagem, que a fazia lembrar de peles quentes e noites proibidas. Eu disse para ficar longe, sussurrou ela, a voz rouca de pânico, os olhos varrendo o rosto dele em busca de qualquer sinal de ameaça. Sob o capuz gasto, seus traços eram comuns demais para um espião. Barba por fazer, olhos castanhos que pareciam humanos, sem o brilho lupino dos guardas. Mas havia algo errado nele, uma presença que preenchia o espaço, como se o ar se tornasse mais denso ao seu redor. Ele não recuou. Em vez disso, inclinou a cabeça ligeiramente, os lábios se curvando em um sorriso que não chegava aos olhos. Calma, moça. Não sou inimigo, murmurou ele, a voz baixa e grave, ecoando nas pedras como um ronronar distante. Ele ergueu as mãos em um gesto de paz, mas seus olhos desceram por um instante ao xale que envolvia o bebê, e Lírien sentiu um frio na espinha. Uma criança sozinha nestes túneis? Isso é loucura. Deixe-me guiá-la para fora. Os sentinelas estão agitados esta noite. Ouvi uivos ecoando das torres. Ela hesitou, o coração batendo forte contra o peito, o calor do corpinho do bebê a ancorando à realidade. Fugir sozinha era suicídio. Os túneis de Virnheim eram um labirinto projetado para prender traidores com armadilhas ancestrais ativadas pela magia das brumas. Mas confiar nesse homem? Seu corpo traidor reagia a ele de formas que a envergonhavam. O modo como sua proximidade fazia sua pele formigar, como se ele pudesse sentir o pulsar de sua veia no pescoço. Era semelhante ao que sentira com Vortigern naquela noite fatídica. O peso de um olhar que despia camadas além da carne, o desejo misturado ao terror. Por quê? O que você ganha com isso? Perguntou ela, recuando mais um passo, as costas tocando a parede fria. O bebê se mexeu e Lírien ajustou o xale,
sentindo o leite vazar ligeiramente, umidade incômoda contra o tecido fino. Seus seios doíam, uma lembrança cruel de sua vulnerabilidade, e ela cruzou os braços protetoramente, odiando como o estranho parecia notar cada detalhe, o rubor em suas bochechas, o tremor em suas mãos. Ele deu de ombros, o manto simples se movendo sobre ombros largos que sugeriam força contida. Talvez eu seja só um servo cansando de ver inocentes perecerem nestas sombras. Ou talvez... Seus olhos se fixaram nos dela, e por um segundo, Lírien jurou ver um lampejo dourado, como o reflexo de uma lua cheia em um lago escuro. Talvez eu sinta que você carrega mais do que apenas uma criança. Venha. Há uma saída secundária perto daqui, longe dos olhos do rei. O rei. A menção a Vortigern fez o estômago de Lírien se revirar. Ela o imaginou em seus aposentos altos, o corpo imponente envolto em peles negras, os olhos dourados flamejando enquanto ordenava buscas. Ele era o alfa das sombras, descendente de uma linhagem amaldiçoada que ligava sua alma às brumas eternas do reino. Um homem que transformava sob o luar sua fera interior uma força de destruição e paixão incontrolável. Aquela noite no Festival da Lua Sangrenta, ele a havia reivindicado como se fosse um troféu, as mãos grandes apertando sua cintura até que não houvesse espaço entre eles, o peito rígido pressionando contra o dela enquanto sussurrava promessas roucas contra sua orelha. Você é minha agora, dissera ele, os lábios roçando sua pele, o fôlego quente fazendo suas pernas fraquejarem. Ela havia se rendido ao fogo dele, mas o preço era esse, um filho bastardo que poderia derrubar tronos. O estranho estendeu a mão novamente, e desta vez Lírien a aceitou, relutante, sentindo a aspereza de sua palma contra a dela. Calejada, mas gentil, guiando-a para frente com uma firmeza que a fez tropeçar levemente. Ele a segurou pelo cotovelo, o toque firme enviando um arrepio pela espinha dela, o corpo dele roçando o dela por um instante no espaço estreito. Cuidado com o chão irregular, murmurou ele perto demais, o hálito quente contra sua nuca, fazendo os pelos de sua pele se arrepiarem. Ela engoliu em seco, o calor entre suas coxas uma traição que a enchia de raiva. Como podia seu corpo responder assim a um desconhecido, quando o medo gritava para fugir? Eles avançaram em silêncio, o som de seus passos abafados pelo gotejar da água. O estranho contava histórias baixas das brumas eternas, tecendo contos de matilhas antigas que outrora uniam humanos e lobisomens em pactos de sangue. Selados com mãos unidas sobre lâminas rituais, o sangue misturando-se como amantes em uma dança proibida. Mas os tratados se romperam, disse ele, a voz carregada de uma melancolia que parecia pessoal. Agora, as presas de gelo ao norte nos separam dos clãs humanos e os pântanos sulinos sussurram maldições contra os alfas fracos. Lírien ouvia, o bebê quieto em seus braços, como se o tom dele o acalmasse. Era estranho, reconfortante, quase familiar. De repente, um uivo ecoou acima deles, próximo demais. O estranho parou puxando-a para um alcove escuro, o corpo dele pressionando o dela contra a pedra fria, seu peito largo contra as costas dela, as mãos em sua cintura para estabilizá-la, o calor dele infiltrando-se através do vestido fino. Lírien prendeu a respiração, sentindo a rigidez de seu corpo alinhado ao dela, o polegar roçando acidentalmente a curva de seu quadril. Um gemido contido subiu em sua garganta, e ela mordeu o lábio, o corpo tremendo não só de medo, mas de uma urgência que a envergonhava. Shhh! Sussurrou ele contra sua orelha, os lábios quase tocando a pele sensível, o fôlego fazendo-a arquear involuntariamente. Eles passam. Os uivos se afastaram, mas ele não se moveu imediatamente, o peso de sua presença como uma âncora e uma ameaça. Você cheira a segredos, murmurou ele a voz rouca, e Lírien virou o rosto, os lábios deles a um sussurro de distância. Seus olhos castanhos pareciam queimar, e por um instante ela viu o ouro por trás, o mesmo ouro de Vortigern. O pânico a invadiu, mas antes que pudesse reagir ele se afastou, o ar frio preenchendo o espaço vazio. Continue. A saída está logo ali,
disse ele, como se nada tivesse acontecido, mas Lírien sabia que algo mudara. Enquanto seguiam, o bebê choramingou baixinho, e o estranho estendeu um dedo, tocando a mãozinha minúscula. Um brilho sutil passou por seus olhos, e Lírien soube, no fundo de sua alma, que o disfarce dele era uma ilusão frágil. O alfa das sombras a encontrara, e o destino das brumas pendia por um fio entrelaçado com desejo e perigo. O ar nos túneis de Virnheim parecia mais pesado agora, carregado com o eco distante dos uivos que se dissipavam como névoa ao amanhecer. Lírien seguia o estranho com passos hesitantes, o xale apertado contra o peito, o corpinho do bebê emanando um calor que era sua única certeza na escuridão. Cada respiração dela era um esforço para conter o pânico que borbulhava no peito. Aqueles olhos, aquele lampejo dourado, não podiam ser coincidência. Vortigern. O nome ecoava em sua mente como um rugido abafado, misturando terror e uma faísca indesejada de memória. O peso do corpo dele sobre o dela, as mãos traçando linhas de fogo em sua pele. Eles viraram outra curva, e o estranho parou diante de uma grade enferrujada, semi-oculta por trepadeiras úmidas, que se enroscavam nas pedras como veias pulsantes. Aqui, murmurou ele, a voz baixa, enquanto forçava a grade com uma força casual que fez o metal ranger em protesto. O ar fresco da noite invadiu o túnel, trazendo o cheiro de brumas úmidas e pinheiros distantes. O mundo exterior, o reino das brumas eternas, com seus vales enevoados onde as matilhas patrulhavam sob o crepúsculo perpétuo. Lírien hesitou na soleira, o coração martelando. Fugir para os pântanos sulinos significava liberdade incerta, mas ser pega com o filhote do rei era morte certa. As matilhas rivais, os clãs das sombras partidas, caçavam qualquer fraqueza no trono de Vortigern, e um herdeiro bastardo seria o pretexto perfeito para derrubar as muralhas de Virnheim. Vá, instigou ele, gesticulando para a escuridão além da grade. Mas em vez de se mover, Lírien se virou para ele, os olhos estreitados na penumbra. O capuz havia escorregado ligeiramente, revelando mechas escuras de cabelo úmido coladas à testa. E aqueles traços comuns, barba por fazer, queixo firme, pareciam uma máscara mal ajustada. Quem é você de verdade? Sussurrou ela, a voz trêmula, mas carregada de uma ousadia nascida do desespero. O bebê se remexeu em seus braços, um chorinho baixo escapando, e o estranho estendeu a mão novamente, tocando o rostinho rosado com uma delicadeza que a desarmou. Seus dedos eram quentes, calejados pela caça ou pela guerra, e por um instante, Lírien viu o anel de prata no polegar dele. O selo do alfa, uma runa de sombras entrelaçadas, que ela reconhecera naquela noite fatídica. O pânico a invadiu como uma onda gelada, mas antes que pudesse recuar, ele a puxou para si, o corpo largo bloqueando a saída. Shhh! Ronronou ele contra sua orelha, os lábios roçando a concha sensível, enviando um arrepio que desceu por sua espinha e se alojou como fogo entre suas coxas. Seu peito pressionava o dela, rígido e inabalável, o calor dele infiltrando-se através do manto fino e do vestido rasgado, fazendo seus seios se apertarem dolorosamente contra o tecido úmido. Lírien prendeu a respiração, sentindo a rigidez de seus músculos, o modo como seus quadris se alinharam aos dela no espaço confinado. Uma proximidade que gritava perigo e desejo. Você sabe quem eu sou, não é? Murmurou ele, a voz rouca transformando-se, perdendo o tom comum do disfarce. Era Vortigern agora, o timbre grave do alfa das sombras, que ecoava como um uivo baixo em suas veias. Ela tentou se afastar, mas suas mãos grandes se fecharam em sua cintura, os polegares traçando círculos lentos na curva de seus quadris, ancorando-a no lugar. O toque era possessivo, mas não cruel. Uma âncora que a fazia tremer, o corpo respondendo contra sua vontade, um pulsar urgente que a envergonhava. Solte-me, sibilou ela, mas as palavras saíram fracas, entrecortadas por um suspiro, quando ele inclinou a cabeça, o nariz roçando a linha de seu pescoço, inalando seu cheiro como se fosse um elixir. O bebê se aquietou entre eles,
aninhado no espaço apertado, e Lírien sentiu lágrimas quentes nos olhos. Por favor. Ele é seu. Não o tire de mim. Vortigern ergueu o rosto, os olhos agora abertamente dourados, flamejando na escuridão como brasas lupinas. O disfarce se desfazia. A barba por fazer era ilusão, revelando a mandíbula forte e marcada por cicatrizes antigas, herança de transformações selvagens sob as luas cheias. Meu! Repetiu ele, a voz um rosnado baixo que vibrou contra o peito dela, fazendo seus mamilos endurecerem involuntariamente. Ele deslizou uma mão para cima, os dedos enredando-se em seus cabelos úmidos, inclinando sua cabeça para trás, até que seus lábios pairassem a um sussurro dos dela. Você escondeu isso de mim, Lírien. Por quê? Medo do que eu faria. Ou do que faríamos juntos. Seu fôlego era quente, mentolado com o aroma das brumas, e ela sentiu as pernas fraquejarem. O corpo arqueando-se instintivamente para ele, traindo o medo com uma fome que a consumia. As runas nas paredes pulsaram fracamente, como se o castelo de Virnheim sentisse a tensão entre eles, o coração do reino, forjado em pactos ancestrais onde alfas e humanos selavam alianças com sangue misturado, mãos unidas em rituais que queimavam como beijos proibidos. Mas aqueles dias haviam terminado com as guerras das matilhas, as presas de gelo ao norte, ecoando com batalhas contra clãs humanos, que viam os lobisomens como pragas. Vortigern era o guardião relutante, sua maldição das sombras, forçando-o a equilibrar o controle da fera interior com o peso da coroa. E agora, esse filhote, prova de uma união que poderia unir ou destruir as brumas. Eu fugi porque você me destruiu naquela noite, confessou ela, as palavras escapando em um sussurro rouco, os olhos fixos nos dele. Você me tomou como se eu fosse nada. E agora? Isso. Seus seios doíam, o leite vazando em gotas quentes, e ela desviou o olhar, envergonhada pela vulnerabilidade. Mas Vortigern não riu. Em vez disso, sua mão desceu para o chale, ajustando-o com uma gentileza surpreendente, os dedos roçando a pele exposta acima do decote. O toque enviou uma onda de calor por seu corpo, fazendo-a morder o lábio para conter um gemido, o quadril dele pressionando levemente contra o dela em uma promessa silenciosa. Você não é nada, murmurou ele, os lábios finalmente tocando os dela. Um beijo breve, urgente, que a deixou ofegante, o gosto dele como vinho escuro e selvagem. Ele se afastou devagar, os olhos queimando com uma mistura de fúria e desejo. Você é a mãe do meu herdeiro, e eu não vou perdê-la para as sombras. Um uivo ecoou novamente, mais próximo, e ele a puxou de volta para o túnel, o braço ao redor de sua cintura como uma coleira de ferro e seda. Venha. Há um lugar seguro nas Torres Baixas, longe dos olhos das matilhas rivais. Mas saiba disto, Lírien, você é minha, e eu protegerei o que é nosso. Mesmo que isso signifique enfrentar a fera em mim mesmo. Enquanto seguiam de volta para as profundezas de Virnheim, o corpo dele roçando o dela a cada passo, Lírien sentia o conflito rasgar sua alma, o medo do alfa que a reivindicara, e o anseio pelo homem que agora carregava o peso de um futuro incerto. As brumas eternas sussurravam promessas de perigo, mas também de uma união que poderia reescrever os tratados quebrados, selada não só em sangue, mas em toques que queimavam como luas cheias. O braço de Vortigern ao redor da cintura de Lírien era uma prisão viva, firme e inescapável, enquanto eles subiam as escadas em espiral das torres baixas de Virnheim. Cada degrau rangia sob o peso dele, ecoando como um coração acelerado no silêncio opressivo da noite. O ar ali era mais seco que nos túneis, carregado com o cheiro de pedra antiga e incenso de ervas lunares, mas a névoa das brumas eternas ainda se infiltrava pelas frestas das muralhas, tecendo véus fantasmagóricos ao redor das tochas tremeluzentes. Lírien sentia o calor do corpo dele se espalhando pelo dela, o peito largo roçando suas costas a cada movimento, uma proximidade que a fazia prender a respiração. O bebê, aninhado entre eles, dormia agora, exausto pelo tumulto,
mas seu peso minúsculo era um lembrete constante do abismo que se abria sob seus pés. Eles emergiram em uma câmara escondida, uma sala circular nas entranhas da torre, iluminada apenas por uma lareira crepitante, que projetava sombras dançantes nas paredes de granito negro. As runas ancestrais gravadas nas pedras pulsavam fracamente, respondendo à presença do Alfa, como se o castelo respirasse com ele. Vortigern trancou a porta pesada atrás deles com um gesto fluido, o som do ferrolho ecoando como uma sentença. Ele se virou para ela, os olhos dourados flamejando na penumbra, e Lírien recuou instintivamente, as costas batendo em uma mesa de carvalho escuro, coberta por pergaminhos amarelados e frascos de essências místicas, relíquias de rituais lobisomens que selavam pactos com sangue e luar. "Por que me trouxe aqui?" sussurrou ela, a voz trêmula, ajustando o xale para proteger o bebê. Seus seios doíam ainda mais agora, o leite acumulado uma dor surda que a fazia se curvar ligeiramente, envergonhada pela fraqueza exposta. Vortigern deu um passo à frente, o manto disfarçado caindo de seus ombros para revelar a túnica negra bordada com fios prateados, o selo do Alfa reluzindo em seu peito. Ele era imponente, a altura e a largura de seus ombros preenchendo o espaço, mas havia uma fadiga em seus traços, linhas profundas ao redor dos olhos, como se a maldição das sombras o corroesse por dentro. "Porque este é o único lugar onde as orelhas das matilhas rivais não alcançam", respondeu ele, a voz grave como um trovão distante, aproximando-se até que o calor dele a envolvesse novamente. Seus dedos roçaram o braço dela ao tirar o xale das mãos trêmulas, revelando o rostinho sereno do bebê. Lírien esticou a mão para recuperá-lo, mas Vortigern já o embalava com uma delicadeza que a desarmou, os braços fortes curvando-se ao redor do corpinho minúsculo, como se temesse quebrá-lo. "Olhe para ele. Seus olhos são meus, como as brumas que nos cercam, cinzentos e eternos." O bebê piscou, os olhinhos se abrindo para fixar-se no rosto do pai. E um som baixo, quase um ronronar, escapou da garganta de Vortigern, um instinto lupino que fez o ar vibrar. Lírien observava, o coração apertado em uma mistura de alívio e terror. Fora sozinha por tanto tempo, escondendo-o nas sombras das cozinhas, alimentando-o em segredo, enquanto as guerras das matilhas ecoavam das muralhas. As presas de gelo ao norte rugiam com invasões de clãs humanos, que viam os lobisomens como abominações, e os pântanos sulinos fervilhavam com espíritos ancestrais invocados pelos clãs das sombras partidas, rivais que ansiavam pelo trono. Um herdeiro bastardo como esse seria uma arma ou uma maldição. "Você não entende", murmurou ela, aproximando-se relutante, o corpo atraído pelo dele como ferro para um imã. "Eu o escondi porque sabia o que você faria, uma humana como eu. Sou nada para sua corte. Eles me matariam, e ele seria. Experimento ou sacrifício?" Lágrimas quentes escorreram por suas bochechas, e Vortigern ergueu o olhar, o ouro de seus olhos suavizando por um instante. Ele depositou o bebê em um berço improvisado de peles macias perto da lareira. Então se virou para ela, as mãos grandes capturando seu rosto, os polegares limpando as lágrimas, com toques que eram ao mesmo tempo gentis e possessivos. "Você é tudo agora", rosnou ele, inclinando-se até que seus narizes se tocassem, o fôlego quente misturando-se ao dela. O cheiro dele, terra úmida, fumaça e algo primal selvagem, a invadiu fazendo suas pernas fraquejarem. Seus lábios pairavam sobre os dela, uma promessa não dita, e Lírien sentiu o corpo responder. Um calor crescente entre as coxas, os seios inchando dolorosamente, os mamilos endurecendo contra o tecido fino do vestido. Ela odiava isso, a traição do desejo que a fazia arquear-se para ele, as mãos subindo para agarrar seus ombros largos, sentindo a rigidez dos músculos sob a túnica. "Eu lutei contra a fera em mim por anos, Lírien. A maldição das sombras me transforma sob o luar, me faz perder o controle. Mas você... Aquela noite, você acendeu algo que não era só instinto." Ele a puxou para mais perto,
as mãos descendo para sua cintura, os dedos se cravando na curva de seus quadris com uma urgência contida. O peito dele pressionava o dela, rígido e quente, alinhando-se perfeitamente, e Lírien soltou um suspiro rouco, o corpo tremendo quando o quadril dele roçou o dela, uma fricção sutil que enviou faíscas por sua espinha. "Eu te destruí?" perguntou ele, a voz rouca contra sua orelha, os lábios roçando a pele sensível do pescoço, fazendo-a inclinar a cabeça involuntariamente. "Ou te libertei? Sinta isso." Sua mão deslizou para baixo, parando na borda do quadril, o polegar traçando uma linha que a fez morder o lábio para conter um gemido, o pulsar urgente entre suas pernas tornando-se insuportável. Lírien empurrou o peito dele, mas o gesto era fraco, mais um convite que uma rejeição. "Você me tomou como uma conquista, Vortigern. Eu era uma criada, invisível, e você me marcou como sua propriedade. Agora, com ele. As matilhas vão nos caçar. Seus rivais já sussurram sobre fraquezas no trono." O fogo na lareira crepitava, iluminando as cicatrizes em seu pescoço. Marcas de transformações passadas, onde a fera havia rasgado a pele em fúria. Ela estendeu a mão, tocando uma delas hesitante, sentindo o relevo sob os dedos, e ele estremeceu, os olhos semicerrando-se com uma mistura de dor e desejo. "Então que venham", murmurou ele, capturando sua mão e pressionando-a contra seu peito, onde o coração batia como um tambor de guerra. "Eu selarei um novo pacto, com você, sangue e luar, como nos antigos dias, mãos unidas, promessas murmuradas na pele." Seus lábios desceram para o pescoço dela, um beijo leve que se transformou em uma sucção suave, os dentes roçando sem morder, fazendo-a arquear-se contra ele com um gemido contido. O corpo dele endureceu visivelmente, a rigidez pressionando contra sua barriga, uma evidência inegável do fogo que os consumia. Mas um uivo distante cortou o ar, ecoando das muralhas externas, e Vortigern se afastou abruptamente, o rosto contorcido em fúria. "Eles se aproximam", disse ele, pegando uma adaga rituais da mesa, a lâmina gravada com runas que brilhavam como veias de prata. "Fique aqui, proteja-o." Seus olhos se fixaram nos dela uma última vez, queimando com uma promessa perigosa. "Eu volto por vocês, e quando voltar, Lírien, não haverá mais disfarces entre nós." Ele saiu pela porta oculta, o som de seus passos ecoando como um adeus, deixando-a sozinha com o bebê e o eco de seu toque na pele. Lírien afundou-se em uma cadeira próxima, o corpo ainda trêmulo, o coração rasgado entre o medo das sombras que se aproximavam e o anseio pelo alfa que ameaçava consumi-la inteira. As brumas eternas sussurravam fora das janelas, carregando promessas de batalhas e uniões forjadas no fogo do desejo, mas o destino de Virnheim pendia agora nas mãos de uma mulher que aprendera a temer e ansiar pelo poder das trevas. O crepitar da lareira era o único som na câmara escondida das torres baixas de Virnheim, um ritmo irregular que ecoava o pulsar acelerado no peito de Lírien. Ela se agachou ao lado do berço improvisado, os dedos trêmulos traçando o contorno do rostinho sereno do bebê, que dormia alheio ao caos que o cercava. O ar estava impregnado de fumaça de ervas lunares, um aroma amargo que se misturava ao cheiro residual do corpo de Vortigern, terroso, selvagem, como as brumas que envolviam o reino. Seus seios doíam com uma insistência cruel, o leite vazando em gotas quentes que umedeciam o vestido rasgado, uma humilhação que a fazia se curvar sobre si mesma. Como podia ansiar por ele agora, quando o medo a consumia? O alfa das sombras, que a reivindicara em uma noite de fúria, deixando marcas que ainda ardiam em sua pele, havia partido para enfrentar as sombras que se aproximavam e ela ficara para trás, vulnerável como uma presa encurralada. Um estrondo distante sacudiu as paredes de granito negro, fazendo as runas ancestrais piscarem como veias pulsantes. Lírien ergueu o olhar para a porta oculta, o coração na garganta. Os uivos se multiplicavam lá fora. Um coro gutural que reverberava pelas muralhas de Virnheim. Os clãs das sombras partidas, rivais famintos pelo trono,
infiltrando-se como névoa venenosa. As presas de gelo ao norte ecoavam com suas batalhas contra os clãs humanos nômades, mas aqui, nos vales enevoados do reino das brumas eternas, a traição era interna, tecida em pactos quebrados e ambições lupinas. Vortigern, com sua maldição das sombras que o transformava em uma fera incontrolável sob o luar, era o único que os mantinha unidos. Ou assim ela pensara, até esconder o filhote bastardo se tornar sua salvação solitária. Ela se levantou devagar, as pernas fracas, e caminhou até a janela estreita, espiando através das grades de ferro forjado. A névoa rodopiava lá embaixo, envolvendo as torres como um sudário, e figuras sombrias se moviam nas muralhas distantes. Sentinelas lobisomens em forma parcial, presas à mostra, olhos reluzindo com a fúria da caçada. Um grito ecoou, seguido de um rosnado feroz que ela reconheceu instintivamente. Vortigern. O som a atravessou como uma lâmina, misturando terror e um anseio profundo, o corpo dela reagindo com um tremor que subia das coxas ao peito. Ela apertou os braços ao redor do corpo, sentindo os seios se contraírem dolorosamente, imaginando as mãos dele ali, possessivas e gentis, como momentos antes. De repente, a porta rangeu, abrindo-se com um empurrão violento. Lírien girou, o fôlego preso, pronta para agarrar o berço e fugir. Mas era ele, Vortigern, ofegante, o rosto salpicado de sangue escuro que não era dele, a túnica rasgada revelando cicatrizes frescas no peito largo. Seus olhos dourados flamejavam, selvagens, e por um instante ela viu o brilho da transformação se aproximando, a maldição das sombras lutando para emergir. Ele fechou a porta com o ombro, trancando-a novamente, e avançou para ela com passos pesados, o ar ao seu redor carregado de eletricidade primal. Eles vieram em bando, rosnou ele, a voz rouca e entrecortada, como se a fera dentro dele ainda uivesse. Espiões dos clãs partidas, farejando fraqueza, mas eu os mandei de volta para os pântanos sulinos, em pedaços. Ele parou a um passo dela, o peito arfando, e Lírien sentiu o calor dele como uma onda. O cheiro de sangue e suor, misturando-se ao seu aroma familiar. Seus quadris se inclinaram involuntariamente para ele, o corpo traindo o medo com uma urgência que a envergonhava. O modo como suas coxas se apertavam, o pulsar baixo e insistente que a fazia morder o lábio. Você está ferido, murmurou ela, estendendo a mão hesitante para tocar o corte em seu ombro, os dedos roçando a pele quente e pegajosa. O toque o fez estremecer, os músculos se contraindo sob sua palma, e ele capturou sua mão, puxando-a para si com uma força que a colou ao seu corpo. Seu peito rígido pressionava os seios dela, os mamilos endurecendo instantaneamente contra o tecido úmido, uma fricção que arrancou um suspiro rouco de sua garganta. Vortigern inclinou a cabeça, o nariz traçando a linha de seu pescoço, inalando profundamente, como se ela fosse o antídoto para a fúria lupina. Isso não é nada, sussurrou ele contra sua pele, os lábios roçando a pulsação acelerada em sua veia, enviando arrepios que desciam por sua espinha. Suas mãos grandes se fecharam em sua cintura, os polegares pressionando a curva de seus quadris, ancorando-a, enquanto o corpo dele se alinhava ao dela rígido e inabalável. Lírien sentiu a evidência de seu desejo, a dureza pressionando contra sua barriga, uma promessa perigosa que a fez arquear-se involuntariamente, as pernas fraquejando. Mas você me mantém humano, Lírien, mesmo quando a besta ruge. Seus dentes roçaram levemente sua clavícula, não mordendo, mas ameaçando, e ela soltou um gemido contido, as mãos subindo para enredar-se em seus cabelos escuros, puxando-o mais perto apesar do pânico que gritava em sua mente. Eu tenho medo de você, confessou ela, a voz falhando, as lágrimas quentes escorrendo enquanto o corpo se rendia ao dele. Da fera, do rei, de tudo que isso significa. As matilhas nos caçarão por causa dele, por causa de nós. O bebê se agitou no berço, um chorinho baixo rompendo o momento, e Vortigern se afastou ligeiramente, os olhos suavizando ao olhar para o filhote.
Ele estendeu o braço, convidando-a a se aproximar, e juntos eles o pegaram, o corpinho minúsculo aninhando-se entre eles como um elo frágil. Então vamos selar um pacto, murmurou ele, guiando-a para as peles perto da lareira, sentando-se com ela no colo, o bebê entre os dois. Suas mãos cobriram as dela sobre o xale, os dedos entrelaçando-se em um gesto que ecoava os rituais ancestrais. Sangue e luar, promessas gravadas na carne. Eu controlo a maldição por você, e você. Me dá o que a fera deseja, mas o homem precisa. Seus lábios encontraram os dela novamente. Um beijo profundo e urgente, a língua traçando a linha de sua boca com uma fome contida que a fez tremer. O calor entre suas coxas tornando-se uma chama insuportável. Ele interrompeu o beijo devagar, os olhos queimando-nos dela, e Lírien soube que o desejo era tanto ameaça quanto salvação. Mas um rugido ecoou das muralhas mais próximo, e Vortigern se levantou, a adaga rituais na mão. Eles voltam, fique aqui. Eu acabo com isso. Ele a beijou na testa, um toque breve que a deixou ofegante, e saiu pela porta, deixando-a com o bebê e o eco de sua promessa. Lírien embalou o filhote, o coração dividido entre o anseio pelo alfa que a consumia e o terror das brumas que os engoliriam. Fora das janelas, a névoa se adensava, carregando o sussurro de uma guerra que testaria não só o trono de Virnheim, mas o laço frágil que os unia, um laço forjado em segredos, sangue e um desejo que queimava mais forte que qualquer maldição. O rugido das matilhas ecoava pelas muralhas de Virnheim como um trovão primordial, sacudindo as fundações da torre baixa até que o chão de pedra tremesse sob os pés de Lírien. Ela apertava o bebê contra o peito, o corpinho minúsculo se contorcendo em inquietação, como se sentisse o caos que se aproximava. A lareira crepitava fracamente, lançando sombras alongadas que dançavam como fantasmas nas paredes gravadas com runas ancestrais, mas o ar estava carregado de um frio úmido, a névoa das brumas eternas infiltrando-se pelas frestas como dedos gélidos. Seu coração martelava, uma mistura de pavor e uma urgência que a consumia. O eco do beijo de Vortigern ainda queimava em seus lábios, um fogo que contrastava com o terror de perdê-lo para a maldição que o devorava. Um estrondo violento irrompeu da porta oculta, as tábuas de madeira rangendo como ossos se partindo. Lírien recuou contra a mesa de pergaminhos, o xale escorregando ligeiramente, revelando o rostinho rosado do filhote. A porta se escancarou e uma figura sombria surgiu na penumbra. Vortigern, mas não como ela o conhecera. Seus olhos eram poços de ouro líquido, selvagens e flamejantes, o corpo parcialmente transformado, presas à mostra, músculos inchados sob a túnica rasgada, garras estendidas que arranhavam o ar. Sangue escuro manchava sua pele, não o dele, mas de inimigos caídos, e um rosnado baixo vibrava em seu peito, ecoando a fera das sombras que o consumia sob o luar filtrado pela névoa. Ele avançou, o ar ao seu redor crepitando com energia primal, e Lírien congelou, o instinto gritando para fugir, mas o corpo traindo-a com um tremor de desejo misturado ao medo. Vortigern, sussurrou ela, a voz falhando, enquanto ele se aproximava, o cheiro de sangue e suor selvagem a envolvendo como uma névoa viva. Seus ombros largos bloqueavam a luz da lareira, e ela sentiu o calor dele como uma fornalha, mesmo a metros de distância. O bebê choramingou, e isso pareceu ancorá-lo. Ele parou, os olhos semicerrando-se em uma luta interna, as garras se retraindo ligeiramente enquanto respirava fundo, inalando o aroma dela e do filhote. Eles romperam as muralhas, rosnou ele, a voz distorcida, rouca como cascalho, mas ainda carregada de urgência humana. Os clãs partidas, liderados por traidores das próprias matilhas, queriam o trono e o herdeiro. Ele estendeu a mão, os dedos ainda afiados roçando o braço dela com uma delicadeza forçada, enviando um arrepio pela espinha de Lírien. O toque era elétrico, possessivo, fazendo sua pele formigar, os seios se apertarem dolorosamente contra o vestido úmido de leite. Ela odiava como o corpo respondia. Um calor crescente entre as coxas,
as pernas fraquejando enquanto ele a puxava para si, o peito rígido pressionando o dela, alinhando-se em uma proximidade que gritava domínio e vulnerabilidade. Eu os enfrentei nas brumas, continuou ele, o fôlego quente contra sua orelha, os lábios roçando a pele sensível do pescoço, fazendo-a arquear involuntariamente. A maldição me tomou, Lírien. A fera rasgou suas fileiras, mas eu pensei em você, em nós. Foi isso que me trouxe de volta. Suas mãos grandes se fecharam em sua cintura, os polegares traçando a curva de seus quadris com uma pressão que a ancorava, o corpo dele endurecendo contra o dela, uma evidência inegável do fogo que os unia. Lírien soltou um suspiro rouco, as mãos subindo para o peito dele, sentindo o coração bater como um tambor de guerra sob a pele marcada por cicatrizes frescas. O pulsar urgente em seu ventre a envergonhava, mas era real. Uma âncora contra o caos. Do lado de fora, os uivos se intensificavam, misturados a gritos de humanos e o estalo de ossos, mas dentro da câmara, o mundo se reduzia a eles. Vortigern inclinou a cabeça, os lábios capturando os dela em um beijo feroz, urgente, a língua traçando a linha de sua boca com uma fome que a fez tremer, os dentes roçando sem ferir. Ele a ergueu ligeiramente, as coxas dela se enroscando instintivamente ao redor de sua cintura, o atrito sutil enviando ondas de calor que a faziam morder o lábio para conter um gemido. «Sinta o que você faz comigo», murmurou ele contra sua pele, a voz um rosnado baixo que vibrou através dela, os quadris se movendo em uma fricção controlada que a deixou ofegante, o corpo arqueando-se para mais. Mas o bebê chorou mais alto, rompendo o feitiço, e Vortigern a depositou gentilmente no chão, os olhos dourados suavizando enquanto pegava o filhote. Ele o embalou com braços que ainda tremiam da transformação, o ronronar lupino acalmando a criança como um bálsamo. Lírien observava, lágrimas quentes escorrendo, o conflito rasgando sua alma. O medo da fera que ele era, o anseio pelo homem que havia como igual. «Eu não sou forte o suficiente para isso», confessou ela, a voz trêmula, aproximando-se para tocar o rostinho do bebê. «As matilhas nos odeiam, uma humana com o alfa, e um herdeiro bastardo. As presas de gelo ao norte nos invadirão. Os pântanos sulinos nos amaldiçoarão». Vortigern ergueu o olhar, o ouro em seus olhos agora calmo, como um lago sob o crepúsculo. «Então vamos quebrar as maldições antigas», disse ele, depositando o bebê no berço e pegando a adaga rituais da mesa. A lâmina brilhou à luz da lareira, runas de prata pulsando como veias vivas. Ele cortou a palma da própria mão, o sangue escuro pingando, então estendeu a adaga para ela. Um pacto novo, sangue nosso, misturado nas brumas. Você não é serva, Lírien, é a rainha das sombras. Seus dedos guiaram os dela, um corte superficial que ardia como um beijo, e ele uniu as palmas, o sangue se entrelaçando em um calor que subia por seus braços, selando o laço como nos tratados ancestrais. O ar vibrou, as runas nas paredes flamejando em resposta, e um uivo unificado ecoou das muralhas. Não de guerra, mas de lealdade. As matilhas rivais, sentindo o pacto, recuavam para os pântanos, a maldição das sombras enfraquecendo com a união. Vortigern a puxou para si novamente, os lábios encontrando os dela em um beijo lento, profundo, as mãos traçando sua espinha com uma reverência que a desarmava. O corpo dele pressionava o dela, rígido e acolhedor. O calor entre eles uma promessa de noites sem disfarces. «Você me salvou da fera», sussurrou ele, os dedos enredando-se em seus cabelos, inclinando sua cabeça para expor o pescoço, onde depositou um beijo que a fez suspirar, as pernas enfraquecendo em rendição. Lírien se rendeu, as mãos explorando o contorno de seus ombros, sentindo a força que agora protegia em vez de ameaçar. O bebê se aquietou e, fora da janela, a névoa das brumas eternas se dissipava ligeiramente, revelando um céu crepuscular onde a lua se erguia serena. Vernheim, o coração pulsante do reino, respirava aliviado. Guerras adiadas, tratados renascidos em sangue e desejo. Ela era a mãe do herdeiro,
a âncora do Alfa, e no abraço dele encontrou não só aceitação, mas o poder de curar as feridas que o tempo e a maldição haviam infligido. Enquanto o fogo da lareira diminuía para brasas, Lírien soube que as brumas sussurravam agora de esperança. Um amor forjado na escuridão, eterno como as montanhas ao norte e os pântanos ao sul, onde humanos e lobisomens poderiam, enfim, caminhar lado a lado. Vortigern a carregou para as peles quentes, o corpo entrelaçado ao dela em uma quietude que curava. O futuro deles entrelaçado como o sangue em suas veias, uma família nas sombras, invencível no abraço do desejo e da luz que nascia.